Não me deixes partir assim, gritou Ana, a voz embargada, enquanto as lágrimas corriam pelo rosto corado. Estava à porta do pequeno apartamento em Alfama, Lisboa, com a mala na mão, o coração despedaçado. Sofia, do outro lado, pálida como os azulejos antigos que revestiam as paredes da escada, estendeu a mão, mas não ousou tocar. Ana, por favor. É só medo. Medo do que as pessoas diriam, medo das famílias que nunca aceitariam. Mas Ana já virava as costas, descendo os degraus íngremes, o som dos sapatos e quando como um fado triste nas ruelas estreitas. Tudo começara 2 anos antes, num café à beira do Tejo. Ana, arquiteta de 28 anos, filha de uma família tradicional do Porto, onde o pai era engenheiro naval e a mãe dedicava a vida à casa e aos netos que ainda não chegara. Sofia, professora de literatura em Coimbra, 29 anos, crescera em Lisboa, órfã de pai cedo, com uma mãe viúva que vivia para a igreja e para as memórias do marido. Encontraram-se por acaso, num dia de chuva fina, partilhando uma mesa sob o toldo. O olhar de Sofia, profundo e melancólico, prendera Ana imediatamente. Pareces saída de um poema de Florbela Espanca, dissera Ana, sorrindo. Sofia corara, mas respondera, e tu, com esses olhos verdes, fazes-me lembrar o mar do Douro no verão. O namoro floresceu rápido e intenso, como as glicínias que cobrem as varandas lisboetas na primavera. Passeios de mão dada pelo mirador da Senhora do Monte, jantares com bacalhau à brás e vinho verde, noites de fado na moraria onde as vozes das fadistas ecoavam a saudade que já sentiam quando separadas por poucos dias. Mudaram-se juntas para o apartamento em Alfama, pequeno mas cheio de luz, com vista para o rio que brilhava como prata ao amanhecer. A vida parecia perfeita, um sonho romântico numa cidade que respira amor em cada esquina. Mas o conflito surgiu devagar, como a névoa que sobe do Tejo nas manhãs frias. Ana, influenciada pela educação nortenha, rígida e familiar, começou a imaginar a reação da mãe. Dona Maria, viúva recente, devota, que sempre sonhara com um casamento tradicional, netos a correr pela casa antiga no Porto. A minha mãe nunca entenderia, dizia Ana nas noites de insônia, virando-se na cama. Diria que é pecado, que destruiria a família. Sofia, por sua vez, temia a sogra imaginária dela, a mãe de Ana, que via como uma figura autoritária, crítica, sempre a julgar. E Ana projetava na mãe de Sofia, Dona Isabel, uma mulher conservadora, presa às tradições católicas, que rejeitaria uma nora como ela. Essas sogras não existiam no dia-a-dia, nunca as apresentaram, por medo, mas viviam nas conversas, nas discussões acaloradas. A tua mãe odiaria o facto de eu não querer filhos logo, dizia Sofia. A minha acharia que tu és demasiado independente, que não serves para dona de casa, retrucava Ana. As brigas começaram pequenas, um comentário sobre o futuro, uma festa de família evitada. Depois cresceram como ondas no Atlântico. Ana acusava Sofia de não lutar pelo amor delas, Sofia culpava Ana por inventar obstáculos que não existiam. Numa noite de verão, após uma discussão feroz sobre o Natal, não posso levar-te à ceia na minha família, a mãe ficaria chocada. Ana explodira. Se o amor não basta para enfrentarmos o mundo, então não é amor. E partira, deixando Sofia sozinha no apartamento, com o som do fado distante ecoar pela janela aberta. Sofia chorou até o amanhecer, sentindo a saudade antecipada, aquela dor doce e amarga que os portugueses conhecem tão bem. Ana refugiou-se no Porto, na casa da mãe verdadeira, Dona Maria, uma mulher de 60 anos, viúva, que vivia numa moradia antiga na Foz, com vista para o mar agitado. O que se passa, filha? Perguntara Dona Maria, vendo o rosto inchado de Ana. Mas Ana não contara tudo, apenas que terminara com alguém. Passou dias a caminhar pela praia, o vento salgado a secar as lágrimas, pensando em Sofia, nos beijos roubados no Elétrico 28, nas noites em que o corpo dela era o único refúgio.
Enquanto isso, em Lisboa, Sofia mergulhava no trabalho, corrigindo dissertações sobre Camões e Pessoa, mas as palavras pareciam vazias sem Ana para discutir. As amigas, poucas que sabiam da relação, aconselhavam: fala com ela, explica. Mas o orgulho, esse traço português teimoso, impedia. O conflito com as sogras imaginárias atingira o auge. Ana imaginava Dona Isabel, a mãe de Sofia, a rejeitá-la com frieza. Uma mulher do norte, sem raízes aqui, não é para a minha filha. Sofia via Dona Maria como uma muralha. Tradicional, católica, nunca aceitaria duas mulheres juntas. Essas visões, construídas no medo e na insegurança, envenenavam o amor puro que sentiam. Mas o destino, esse fado inevitável, preparava uma reviravolta. Num fim de semana prolongado, Sofia decidira ir ao Porto, sem avisar, impulsionada por uma saudade insuportável. Chegara à Foz ao entardecer, o céu pintado de laranja e rosa, como nas pinturas românticas. Sofia parara em frente à moradia de Dona Maria, o coração aos saltos. Sabia o endereço por fotos que Ana mostrara. Tocara a campainha, as mãos trêmulas. Dona Maria abrira a porta, uma mulher elegante, cabelo grisalho apanhado, olhos iguais aos de Ana. Sim, perguntara, surpresa com a visitante desconhecida. Sou Sofia. Amiga da Ana, mentira, por medo. Posso falar com ela? Dona Maria franzira o sobrolho, mas deixara entrar. Ana, na sala, vira Sofia e ficara petrificada. O que fazes aqui? Sussurrara, levando-a para o jardim, longe dos ouvidos da mãe. Explodira tudo. Lágrimas, acusações. Vim porque não aguento mais esta saudade que me mata, gritara Sofia. As sogras que inventamos estão a destruir-nos. Ana chorara nos braços dela, o cheiro do mar misturado com o perfume familiar. Naquele momento, reconciliaram-se parcialmente, beijos salgados de lágrimas, promessas sussurradas. Mas Dona Maria ouvira vozes alteradas e aproximara-se. O que se passa aqui? Perguntara, voz firme. Ana, tremendo, decidira: mãe, a Sofia não é só amiga. É a mulher que amo. Silêncio pesado. Dona Maria empalidecera, mas não gritara. Sentara-se num banco do jardim, olhando o oceano. Filha, isso é difícil. A nossa família sempre foi tradicional. Mas vejo o teu sofrimento. A conversa durara horas. Dona Maria confessara os próprios medos, solidão após a morte do marido, medo de perder a filha. Mas, aos poucos, ao ouvir as histórias de amor delas, os passeios em Lisboa, os fados partilhados, amolecera. Se te faz feliz, filha. Tentarei entender. Não fora aceitação plena, mas um começo. Sofia voltara a Lisboa, mas agora com esperança. Ana ficara mais uns dias no Porto, conversando com a mãe. Descobrira que Dona Maria, no fundo, era mais aberta do que imaginara, lera livros modernos, via programas sobre diversidade. A sogra imaginária, autoritária e rejeitadora, desvanecia-se. De volta a Lisboa, Ana e Sofia retomaram a vida juntas, mas com nova determinação, enfrentar as famílias reais. Primeiro, Sofia convidara a mãe, Dona Isabel, para jantar no apartamento. Dona Isabel, viúva devota, chegara nervosa, rosário na mão. Ao ver as duas de mãos dadas, chorara. Minha filha. O que dirá Deus? Mas Ana, com gentileza, explicara: Deus é amor, Dona Isabel. E o nosso é puro. Dona Isabel resistira inicialmente, citando a Bíblia, as tradições.
Mas as noites de conversa, os jantares com pastéis de nata e vinho do Porto, foram conquistando-a a descobrir em Ana uma mulher culta, carinhosa, que cuidava da filha como ninguém. O conflito imaginário causava agora risos. Lembras quando achavas que a minha mãe te odiaria por seres do norte? Ria Sofia. E tu, que a minha te chamaria pecadora, respondia Ana, beijando-a. Mas o alto veio quando decidiram casar, em 2025, aproveitando as leis progressistas de Portugal. Convidaram as mães. Dona Maria e Dona Isabel, agora amigas por telefone, viajaram juntas para Lisboa. A cerimónia fora simples, num jardim em Sintra, com palácios ao fundo, névoa romântica. As sogras reais sentaram-se juntas, emocionadas. Mas surgiram um último conflito. Dona Isabel, influenciada por amigas da paróquia, hesitara. Não sei se posso aprovar um casamento assim. Dona Maria, surpreendentemente, defendera. Isabel, o amor não tem formas. Veja as minhas netas imaginárias, um dia talvez adotem. Risos e lágrimas misturaram-se. As sogras, outrora inimigas na mente das filhas, abraçaram-se. O conflito imaginário revelara-se cômico, medos infundados, projeções de inseguranças próprias. A lua de mel no Douro, em quintas com vinhas douradas, fora mágica. Cruzeiros no Rio, provas de vinho, noites de paixão sob estrelas. De volta, a vida em Lisboa florescia. As mães visitavam frequentemente, jantares com fado ao vivo. Dona Maria aprendera a cozinhar pratos alfacinhas, Dona Isabel aceitar a diversidade. Mas um drama surgiu. Sofia descobrira uma carta antiga da mãe, questionando a relação. Confrontação dolorosa, lágrimas. Por que guardar isso? Perguntara Sofia. Dona Isabel chorara, medo de perder-te. Reconciliação profunda, com abraços. Anos passaram. Adotaram uma menina, Inês, homenagem à lenda de Coimbra. As avós, agora reais, mimavam-na. Conflitos imaginários viraram anedotas em ceias de Natal. Viagens a Coimbra, visitas à Quinta das Lágrimas, contando história de amor trágico que contrastava com a delas. Em Porto, passeios na Ribeira, risos sobre medos passados. A relação amadurecera mais forte. Um dia, crise, Ana perdeu emprego, depressão. Sofia apoiou, mas sogras reais ajudaram, provando amor. Risos nas terapias familiares, onde sogras participaram. Reconciliação total, família unida. Hoje, em Alfama, olham um Tejo. As sogras imaginárias quase nos destruíram, diz Ana. Mas trouxeram-nos aqui mais fortes, responde Sofia. Beijo ao pôr do sol, fado ao fundo. Amor vence, com risos, lágrimas, reconciliação. Família humana, em Portugal de saudade e esperança. Felizes para sempre.